Tá. Por 1 minuto. Grato, digníssima presidente Maria do Rosário. Nós temos 3 poderes no Brasil. Todos têm que ser equânimes. O poder hoje, que é menos prestigiado, não é fake news, é o STF. Todos sabem disso. E amanhã, o STF poderá ter mais descrédito ainda. Por quê? Quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E se colocarmos lá um cidadão totalmente identificado com a esquerda, que se orgulha de ser chamado de comunista, qual é a credibilidade, qual é a isenção que tem esse cidadão para estar no STF? Isso aqui é uma constatação. Vergonha para o Brasil. Portanto, Brasil, Bibo Nunes e PL é digno não. Daniel Almeida. Faço das palavras de Bibo Nunes do Rio Grande do Sul as minhas. É importante a população brasileira se unir como nunca. A Suprema Corte, que já vive uma ditadura do judiciário, provocando instabilidade política em nosso país, provocando um ativismo judicial, provocando uma insegurança jurídica jamais vista na República Federativa do Brasil. A Suprema Corte, que segundo a Constituição tem a obrigação de defender a Constituição, ela é a que mais rasga a Constituição. Se não vejam os diversos artigos, artigo 5º, 53, 84, 129, 220, vários artigos da Constituição que a Suprema Corte rasgou. E se o ministro Flávio Dino for aprovado amanhã no Senado Federal, pode fechar a tampa do caixão da democracia brasileira. Um ministro irresponsável, um ministro que debocha do parlamento, um ministro que não respeita as instituições, um ministro que rasga a nossa democracia, senhora presidente, desrespeita toda a sociedade brasileira, assim quando ele abre a boca. Então vai ser péssimo para o Estado Democrático de Direito ter o ministro Flávio Dino assumindo a Suprema Corte do nosso país. Ele vai ser muito pior do que Alexandre de Moraes, tenho certeza absoluta disso. Ele vai rasgar a Constituição, todos os artigos da Constituição ele vai rasgar. Então todos nós temos que pressionar os senadores, ouvirem a opinião pública, ouvirem o que a sociedade deseja. Dino não na Suprema Corte. Esse é o apelo do parlamento brasileiro. Segundo ponto do nosso discurso, senhores parlamentares. Quando eu falo aos senhores que a missão do PT, dos seus partidos aliados e do desgoverno Lula é muito difícil no parlamento, os senhores acham que eu estou brincando, mas não é. Se não vejamos, deputado Gilson, o senhor acompanhou, deputado Maragão lá do estado de São Paulo, o estado mais rico da Federação Brasileira, as palavras do descondenado do Lula nessa semana que passou? Os senhores acompanharam o que ele falou? Quem ganhava até 2 salários mínimos, ou quem ganhava 8 mil reais, o senhor acompanhou o que ele falou? Ou seja, ali, eu acho que ele tinha tomado umas 2 ou 3, senhora presidente, e esqueceu que estava falando para o público. Ali ele falou o que o PT quer, o plano de governo deles. O que foi que ele disse? Que as pessoas que têm até um salário mínimo votam nele. E as pessoas que têm um poder aquisitivo maior não votam no PT. E aí? Como os senhores vão defender? Senhora presidente, só para concluir, por favor, senhora presidente. Senhora presidente, só para concluir, por favor. Aí eu pergunto, como os aliados do desgoverno Lula vai defender essa frase? Por isso que ele está acabando com a nossa economia, derretendo feito gelo, acaba com o Nordeste, Centro-Oeste, Sul, com todas as regiões do país, acaba os empregos, reduziu o Bolsa Família, prejudicou todos os setores, inclusive vetando a desoneração da folha. Por quê? Porque ele quer todo mundo pobre. Muito obrigado, senhores, muito obrigado, presidente. Pastor Henrique Vieira.
Obrigado, presidente. Vamos aproveitar aqui, talvez a última fala, minha última fala aqui até o final desse ano, para fazer uma breve recapitulação de como foi o primeiro ano do governo PT, desde que ele voltou à cena do crime, como diz o próprio vice-presidente Chuchu. Bom, o que se poderia esperar de uma facção criminosa que volta à cena do crime com a certeza de impunidade? Afinal de contas, aqueles que deveriam tê-los mantido na prisão foram os responsáveis por terem libertado. Nós temos aí 760 mil empresas que fecharam as portas. Nós temos 40% de redução de investimento internacional no país, porque o Brasil se tornou um ambiente extremamente hostil para quem quiser empreender, para quem quer gerar emprego. Nós temos a vergonha de sermos considerados um país que apoia um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Acredite ou não, meus amigos, é essa a verdade que nós temos que enfrentar. Redução drástica da coleta de impostos por parte desse ministro da Fazenda, e não só isso, um déficit de 203 bilhões de reais, maior até mesmo do que no pico da crise da Dilma, que, por incrível que pareça, acabou de ganhar um prêmio de economista. Um pico, uma crise de um déficit de 203 bilhões de reais. Então, uma salva de palmas para vocês, galerinha do Fazueli, que estão conseguindo destruir o nosso país em ritmo acelerado. Mas como se isso não fosse o bastante, nós estamos enfrentando agora uma perseguição política como nunca se viu antes, mas parece que a democracia voltou, não é mesmo? Nós estamos vendo aí o judiciário se unindo ao executivo para perseguir aquelas pessoas que se atrevem a não vender seus votos, que se atrevem a defender valores e bandeiras, que não são intimidados com ameaças de prisão por parte de ministros do STF. Nós estamos vendo pessoas sendo presas por 17 anos por invadir um prédio público, mas os traficantes estão sendo soltos todos os dias. Os corruptos sendo soltos todos os dias. Me diga, existe um condenado da Lava Jato que ainda está preso? Não. Não só está preso, como não está preso, como a maioria assumiu ministérios, assumiu estatais, está viajando pelo mundo defendendo essa nova democracia relativa. Quando você tem que adjetivar um tipo de democracia, ela deixa de ser democracia. Ou como a própria Folha de São Paulo disse, né? A democracia entre aspas, que é o que a gente está vivendo agora. Mas eu tenho certeza que nós vamos sobreviver a esse período, e eu acredito realmente que nós estamos passando por um período de aprendizado. Porque, querendo ou não, esse bombardeio midiático e essa manipulação ideológica, a doutrinação das instituições de ensino, conseguiu sim imbecilizar uma parcela da população. Mas o sofrimento que eles estão enfrentando agora, sendo retirados do Bolsa Família, como foi usado de fachada pelo governo do PT, está sendo muito bom para nos ensinar a nunca mais chegar perto da esquerda novamente. Mas enquanto isso, o verdadeiro presidente do coração do povo brasileiro foi representar o Brasil na Argentina e, acredite, foi recebido nas ruas por uma multidão. Algo que o Lula, andando no Brasil, não consegue. Bolsonaro conseguiu lá na Argentina. E eu sei que isso deixa os senhores com raiva. Eu sei que começa a salivar a boca com aquele ódio, porque simplesmente o presidente que os senhores apoiam não pode andar nas ruas do país, o qual ele é presidente, enquanto o perdedor vai para outro país e é recebido como vitorioso. E para terminar, nós temos aí amanhã um dia decisivo para a história do nosso país. Um psicopata ideológico, comunista, pode se tornar ministro do STF. Senadores, esse recado é para os senhores. Vocês estão prestes a dar poder a uma pessoa que usará esse poder para destruí-los, usará esse poder para persegui-los, como ele fez enquanto governador do Maranhão. Os senhores estão prestes a dar um poder absoluto, porque é isso que aconteceu no nosso país, essa ditadura da toga, e para... Os senhores estão prestes a dar poder absoluto em troca de um cargo, em troca de não serem perseguidos pelo STF, em troca de emendas. Os senhores estão prestes a entregar o futuro dos seus filhos, dos seus netos, para uma ditadura sanguinária. E se o seu neto ou seu filho um dia se atrever a pensar por conta própria, ele será perseguido por essa pessoa que o senhor está prestes a dar a espada. Então preste bastante atenção. Cuidado com o que o senhor vai fazer amanhã, porque o povo brasileiro não vai esquecer. Não porque nós os lembraremos, mas porque concluir, presidente. O que esse ministro do STF, que se Deus quiser não será, fará, tornará inesquecível a decisão que os senhores tomarão amanhã. Então é isso. Estamos terminando mais um ano. Esse é o resumo do retorno da facção criminosa ao crime organizado. Mas eu tenho certeza que esse governo não termina o mandato. Um abraço.